A melhor carteira de REITs para renda em dólar, os famosos fundos imobiliários americanos. Investir em REITs é uma das maneiras mais importantes e estratégicas de gerar renda passiva em dólar e ter exposição ao mercado imobiliário dos Estados Unidos, um dos maiores e mais dinâmicos do mundo. Esse tipo de investimento permite que os investidores participem de grandes projetos imobiliários, como shopping centers, escritórios, hospitais e imóveis residenciais, sem precisar necessariamente comprar propriedades diretamente, que tem um grande custo. Com os REITs, você pode adquirir frações desses empreendimentos com capital relativamente baixo, aproveitando a diversificação e a segurança de ativos com um grande valor agregado. O mercado imobiliário americano, apesar dos desafios com a crise de 2008 e os impactos recentes da pandemia, demonstrou resiliência ao longo dos anos. Hoje, a demanda por imóveis residenciais fora dos grandes centros urbanos cresceu, impulsionado pelo trabalho remoto e as mudanças dos estilos de vida, principalmente lá nos Estados Unidos. Além disso, o setor de logística e infraestrutura se beneficiou do boom do comércio eletrônico, aumentando a demanda por armazéns e centros de distribuição. Isso faz com que setores específicos de REITs, como o industrial e de logística, sejam altamente atrativos para quem busca rendimento estável, principalmente em dólar, como vocês gostam aqui no canal. Os REITs também oferecem uma proteção eficaz contra a inflação, pois muitos contratos de aluguel são ajustados regularmente, garantindo que os rendimentos acompanhem o aumento dos preços. Além disso, investir em REITs permite que os investidores recebam dividendos regulares, já que, por lei, os REITs devem distribuir pelo menos 90% dos seus lucros aos acionistas. Essas características tornam os REITs ideais para quem busca uma fonte confiável de renda passiva em moeda forte. E aqui está um ponto bem importante. Investir em REITs americanos é uma das melhores formas de se expor ao dólar. Para investidores brasileiros, isso representa não apenas uma maneira de diversificar geograficamente suas carteiras, mas também uma forma de proteger o seu patrimônio da volatilidade de uma moeda muito porcaria que a gente tem aqui no Brasil, que é o real. Apesar de já ter melhorado ao longo dos últimos 20, 30 anos, porque antes ainda era pior. Bom, corretoras internacionais como Interactive Brokers e Nomad facilitam o acesso aos investidores a terem REITs em carteira, permitindo que qualquer pessoa com um simples cadastro consiga investir diretamente nos Estados Unidos. Inclusive, pessoal, tem um ponto aqui bem bacana, que se você quiser ganhar até $20 na sua primeira remessa, é só você fazer o cadastro com o código THI20, THI20, que eu vou deixar aqui na tela, lá na Nomad. E que, além de uma corretora global, também disponibiliza uma corretora internacional para quem gosta de viajar. Então você pode investir e pode viajar com a corretora Nomad, e se utilizar esse código ainda pode ganhar até $20 na sua primeira remessa. E quem não quiser abrir conta fora também não precisa. É possível investir nos REITs através de uma corretora brasileira, assim como a gente faz com as ações estrangeiras ou mesmo os ETFs como o IVVB11. Sim, dá para investir em REITs no mercado imobiliário americano através da corretora que você já usa aqui no Brasil. Bom, pessoal, vamos para o conteúdo propriamente dito. Um ponto de atenção aqui vai para a montagem de carteira. Investir em REITs, assim como as ações, exige atenção em relação à diversificação entre diferentes setores. Os REITs possuem diversos segmentos, além do que estamos acostumados aqui no Brasil quando a gente olha para os fundos imobiliários. Lá a gente tem REITs residenciais, data centers, cassinos, REITs de comunicação e, claro, tem os mais comuns como varejo, lajes, industrial e saúde, trazendo com essa diversificação, quando a gente faz de forma equilibrada, uma relação risco-retorno muito mais atrativa. O setor residencial, por exemplo, oferece estabilidade, enquanto REITs de data centers podem se beneficiar com o crescimento de demanda por inteligências artificiais. E ao investir em uma variedade de setores, você protege sua carteira contra oscilações específicas da economia que a gente tem de tempos em tempos. E é justamente como montar essa carteira que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E vamos começar agora mesmo pelo primeiro REIT
da nossa carteira hipotética. Lembrando que isso aqui é um conteúdo educativo, pessoal, para vocês conhecerem os ativos. Bom, vamos começar com um REIT bem legal para quem deseja investir no setor industrial e logístico, que é o Prologis, o maior REIT do mundo. Ele tem mais de 5.200 propriedades distribuídas em diversos países, inclusive aqui no Brasil. O Prologis se destaca pela sua eficiência operacional, mantendo uma taxa de ocupação superior a 98%. Esse nível elevado de ocupação reflete na confiança de grandes empresas para o Prologis em relação à sua estrutura. Eles têm mais de 6.700 clientes, entre eles nomes de peso como BMW, FedEx, Amazon, Apple e BYD, a gigante no setor de carros elétricos lá da China. E o grande diferencial do Prologis está na sua capacidade de participar de diversas etapas na cadeia de distribuição. Isso aqui é muito importante para o sucesso da empresa, do REIT, ao longo dos últimos anos. Tudo começa com o gateway de distribuição, que são os centros estratégicos localizados próximos aos aeroportos e portos, servindo como ponto inicial de entrada ou saída de mercadorias. Esses centros funcionam como hubs de armazenamento e distribuição, que garantem que os produtos sejam movimentados de forma ágil para o próximo destino. Depois de passar pelos gateways, as mercadorias seguem para o Multi-Market Distribution, onde são redirecionados para os centros menores em áreas com menos custos de operação. Essa estratégia permite que as empresas otimizem os seus gastos, distribuindo os produtos para regiões mais distantes com eficiência. Você consegue entender a importância do Prologis para a cadeia logística das principais empresas do mundo? Bom, vamos lá. A partir daí, o foco se volta para o City Distribution, onde os produtos são direcionados para abastecer grandes lojas de varejos como supermercados e lojas de departamento nas áreas urbanas, dentro das cidades. Esse processo ele é essencial para garantir que os produtos cheguem rapidamente a áreas densamente povoadas, mantendo o fluxo de mercadoria em movimento. E por fim, temos o Last Touch, ou a etapa final de entrega, onde os centros de distribuição são posicionados estrategicamente para reduzir o tempo e os custos de entrega ao consumidor final. Essa parte é especialmente crítica para o setor de e-commerce, que exige uma logística rápida e precisa atender aí as demandas dos consumidores, principalmente você, quando faz a sua comprinha, quer que ela chegue no dia seguinte. Por isso que o Prologis é tão importante na cadeia global de distribuição de produtos, principalmente para o e-commerce. Bom, além dessas operações, o Prologis também investe em tecnologia de automação e soluções sustentáveis para melhorar ainda mais a eficiência das suas operações logísticas. O REIT está focado em expandir sua presença global e melhorar a infraestrutura logística para atender o crescente mercado de e-commerce e distribuição global. E agora, quem busca exposição ao setor de shoppings, malls e outlets, o Simon Property é um dos nomes mais conhecidos. Com 195 propriedades de alto padrão espalhadas por 37 estados dos Estados Unidos, o REIT também tem presença internacional, com propriedades na Ásia, Europa e Canadá. O Simon Property se destaca por manter uma taxa de ocupação extremamente alta, acima dos 95%. Inclusive, todos os REITs que a gente está trazendo aqui costumam ter taxas assim, bem elevadas, acima dos 90%. Bom, entre os inquilinos do Simon estão algumas das maiores marcas globais, como Apple, Prada e Tiffany, o que reflete a qualidade e o prestígio dos seus empreendimentos. Além de operar shoppings tradicionais, o Simon está investindo pesado em modernização e expansão. E aqui está um ponto bem importante. Eles estão adicionando restaurantes, hotéis e até residências em seus centros comerciais, buscando transformar esses espaços em mais do que uma simples localidade de compra. A ideia é oferecer uma experiência completa de lazer, entretenimento e hospedagem. Dessa forma, eles conseguem criar destinos onde os visitantes podem passar mais tempo e aproveitar uma variedade de serviços, colocando mais dinheiro no bolso deles, claro. Outra estratégia interessante do Simon é usar a localização privilegiada de suas propriedades para atrair um público bem diferente, um público diversificado e geralmente com uma renda um pouco mais elevada. E ele não quer que esses clientes estejam focados só em compra, mas também em experiências.
Essa abordagem ajuda a aumentar a permanência dos visitantes e a gerar novas fontes de receitas, principalmente dentro dos restaurantes e hotéis, além de fortalecer a posição no mercado de imóveis comerciais de alto padrão do Simon Property, que distribui bons dividendos em dólar, tá? Eu já falei dele aqui no canal. Bom, agora vamos falar de um gigante no setor de varejo e distribui dividendos mensais em dólar. O Realty Income, com mais de 13.400 propriedades espalhadas pelos Estados Unidos e Europa. O REIT tem se destacado por sua alta taxa de ocupação, como eu já expliquei aqui, todos eles terão isso, e tem uma lista impressionante de clientes. Entre grandes nomes aí, estamos falando de Amazon, Walmart e FedEx. O diferencial do Realty Income está em sua estratégia de construir propriedades personalizadas, ou seja, sob medida para cada tipo de cliente. Dessa forma, ele consegue garantir que esses clientes tenham exatamente o que eles precisam para suas necessidades. Isso não só fortalece a relação com os inquilinos, mas também aumenta o tempo de permanência nas propriedades, deixando os contratos de aluguéis cada vez mais longos. Além disso, Realty Income é conhecido por seu histórico impressionante de pagamentos de dividendos, com mais de 600 pagamentos consecutivos. Claro, de forma mensal, como eu falei até aqui. Isso torna ele uma escolha atrativa para investidores que buscam renda estável e confiável aí para todos os meses em dólar. Geralmente os REITs fazem distribuição trimestral, então o Realty Income é uma exceção. Agora falando do portfólio do REIT, que é bem diversificado e abrange aí uma variedade de segmentos, como lojas de conveniência, farmácias, restaurantes e supermercados. Outro ponto importante é que a maioria dos contratos são de longo prazo, como eu falei até aqui, e são do tipo Triple Net Lease, onde o inquilino assume todos os custos para dentro do imóvel. Aí a gente está falando de manutenção, seguros, impostos e tudo em relação ao imóvel, garantindo assim uma receita bem previsível para o REIT e estável, com uma margem bem interessante ali, principalmente em termos de segurança, já que os custos ficam para o inquilino. E com uma base sólida já estabelecida nos Estados Unidos, agora o foco do Realty Income está na expansão internacional, com ênfase especial em conquistar novos mercados na Europa. Além disso, a empresa tem buscado novas aquisições em setores resilientes, como o de saúde e armazenamento, diversificando um pouco mais as suas fontes de receita. E pouca gente sabe, pessoal, mas os REITs também podem oferecer exposição ao setor de comunicação. E aqui vai o nosso próximo REIT da lista, que é o American Tower, um dos maiores REITs do mundo, com mais de 100 bilhões de dólares de valor de mercado. Inclusive, se você quiser mais detalhes sobre ele, tem um vídeo completo aqui no canal onde falamos dele com mais profundidade, fazemos uma análise passo a passo de todas as suas características. Mas vamos lá. O American Tower, ele é especializado em infraestrutura de telecomunicações e possui aí mais de 225 mil torres de transmissão, espalhadas por vários países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Índia e Alemanha. Inclusive a Índia é um dos seus maiores mercados. Sua principal função é fornecer o espaço necessário para que operadoras de telefonia e internet instalem seus equipamentos de transmissão, como antenas e cabos. Dessa forma, eles permitem que os sinais de comunicação se espalhem de maneira eficiente e alcancem áreas mais distantes para que todos ao redor do mundo tenham conectividade. O grande trunfo do American Tower está na diversificação geográfica e na demanda crescente por conectividade, que não para de aumentar à medida que o 5G se expande e a necessidade de internet cada vez mais rápida e confiável cresce, tanto para uso pessoal quanto para o setor corporativo como um todo. As torres que o American Tower oferece servem como uma base essencial para esse desenvolvimento, atendendo grandes clientes como a AT&T, a Verizon e a T-Mobile, além de provedores de internet e TV a cabo ao redor do mundo. Outro ponto importante é que o American Tower tem contratos de longuíssimo prazo com suas operadoras parceiras, que garante uma receita bem previsível e estável, que é o que a gente quer quando investe no REIT e receber dividendos. Além disso, o American Tower está investindo em modernização e expansão da sua infraestrutura, especialmente com a chegada do 5G e o aumento da demanda por data centers, que são fundamentais para o processo de grandes volumes, que são fundamentais para o processamento de grandes volumes de dados.
algo que tem cada vez mais necessidade de ser aprimorado na era de hoje. Nesse canal a gente já falou de outras empresas focadas em tecnologia, então data centers e empresas de telecomunicação são muito importantes para isso. Agora vamos entrar em mais um segmento, o residencial. E um dos meus favoritos, um dos meus REITs favoritos nesse segmento é o Avalon Bay. O setor residencial ele oferece uma grande previsibilidade, tá? O que é muito interessante para quem busca estabilidade. O Avalon Bay ele é um dos principais REITs residenciais dos Estados Unidos e tem mais de 88 mil unidades habitacionais localizadas em regiões estratégicas. Estamos falando da costa leste e oeste dos Estados Unidos, além de algumas outras regiões de alto crescimento econômico que eles estão começando a construir. Esses locais eles são escolhidos a dedo e tem um foco em áreas com alta demanda por moradias que têm grande potencial de valorização, como Nova York, Califórnia e Seattle. O foco do Avalon Bay está em imóveis multifamiliares, ou seja, grandes complexos de apartamentos que atendem a uma demanda crescente por moradias de qualidade em regiões urbanas. A estratégia do Avalon é construir e gerenciar essas propriedades. E dessa forma eles conseguem oferecer serviços de alto padrão e comodidade que vão além do básico, como academias, áreas de conveniência e espaços de coworking, o que acaba atraindo inquilinos que estão dispostos a pagar por uma experiência mais completa de moradia, ou seja, com poder aquisitivo um pouco mais elevado. E um dos pontos fortes do Avalon Bay é a previsibilidade de receitas. O mercado residencial, especialmente em regiões de alto crescimento, tende a ser menos volátil do que outros setores imobiliários. Isso acaba garantindo para nós que eles tenham uma ocupação mais estável e contratos de aluguel que geram uma receita constante, que é ótimo para quem busca investir com segurança. Além disso, o Avalon Bay está sempre atento às oportunidades de expansão por tudo aquilo que eles têm feito ultimamente. Então eles têm desenvolvido novas propriedades e trazendo inquilinos com diversos tipos de perfis, mas principalmente com perfis mais corporativos e com rendas mais elevadas. E um ponto bacana aqui é que eles têm também investido em iniciativas sustentáveis para conseguir reduzir o consumo de energia e água. Então eles estão utilizando bastante tecnologia para isso, aumentando dessa forma a eficiência operacional e trazendo um pouco mais de eficiência como um todo para a sua operação. E isso é interessante para quem gosta de investir em empresas que aumentam suas margens e também que tem um apelo mais consciente ao meio ambiente. Vocês perceberam aqui que estamos passando por vários segmentos. E no de data centers, um dos maiores nomes é o Digital Realty. Esse REIT se destaca por fornecer infraestrutura para a era digital, com mais de 300 data centers ao redor do mundo, em locais estratégicos na América do Norte, Europa, Ásia e até mesmo aqui na América Latina. Os data centers são essenciais para o funcionamento da internet e para a operação de empresas que precisam armazenar e processar grandes quantidades de dados. Com a explosão dos e-commerce, serviços de streaming, computação em nuvem e a crescente demanda por inteligências artificiais, o papel do Digital Realty se torna ainda mais importante. Empresas como IBM, Oracle, Facebook, que é a Meta, e muitas outras grandes companhias de tecnologia dependem desses espaços para manter suas operações funcionando de forma eficiente. O modelo de negócio do Digital Realty é baseado em contratos de longo prazo, que garante uma receita previsível e estável. Além disso, a empresa está sempre investindo na expansão de sua infraestrutura para acompanhar a crescente demanda por serviços de armazenamento, a parte de nuvens e o processamento de dados, especialmente com o avanço aí de tecnologias de inteligência artificial e 5G. Outro ponto forte do Digital Realty tem sido investir em soluções que reduzam o consumo de energia e tornem seus data centers mais eficientes, o que é crucial, já que esses espaços são conhecidos por consumir grandes quantidades de eletricidade. Então tem uma pegada ESG bem importante aqui que eles precisam resolver para ficarem dentro das
das normas, dos padrões internacionais e, claro, reduzir os custos de energia. Bom, com a tendência global de digitalização e crescente necessidade de armazenamento de dados, o DigitalREITs está bem posicionado para continuar crescendo e se beneficiando desse cenário. Pessoal, eu trouxe aqui como exemplo 6 dos principais REITs do mundo. No entanto, para construir uma carteira sólida e verdadeiramente diversificada de REITs, o ideal é contar com pelo menos 10 ativos. Isso acaba ajudando a diluir os riscos e acaba garantindo que a exposição ao setor imobiliário seja bem distribuída. Dessa forma, a gente consegue proteger a nossa carteira de possíveis oscilações de mercado em segmentos específicos. Outro ponto importante para uma boa diversificação é garantir que nenhum ativo acabe representando aí mais de 10% da carteira total. Por isso que é importante também rebalancear sempre a nossa carteira. Dessa forma, a gente consegue evitar uma concentração de risco em um único REIT, garantindo uma exposição mais equilibrada e saudável em diferentes tipos de propriedades e segmentos do mercado imobiliário. Agora, se você quer evitar o trabalho de acompanhar muitos ativos individualmente, uma excelente alternativa é investir em REITs através de ETFs. Dá para combinar a escolha individual de REITs com ETFs, sim. O mercado de REITs, a gente tem aí os mais populares entre os ETFs, o VNQ, que abrange uma ampla gama de REITs no mercado geral dos Estados Unidos, ele pega aí praticamente todos os REITs e empresas imobiliárias. A gente tem também o XLRE, que foca nos principais REITs listados no SP500, e a gente tem o SCHH, que investe principalmente em REITs de tijolo, aqueles que se possuem propriedades físicas, e excluem os REITs hipotecários. Ou seja, investir em ETFs de REITs pode ser sim uma maneira eficiente de obter uma diversificação imediata e sólida, com a vantagem adicional de reduzir o esforço necessário para ter que ficar acompanhando o desempenho aí de muitos ativos de forma individual, que acaba facilitando para a gente o acesso a um setor que é fundamental para a economia e traz uma diversificação bem legal para o portfólio, além, claro, da distribuição de renda em dólar que a gente gosta muito aqui no canal. Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações e deixe o like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. Claro que a gente trouxe aqui 6 ativos, a gente precisa diversificar um pouco mais a carteira, mas o intuito aqui é ser um conteúdo didático e bem informativo, onde vocês aprendem sobre eles e vocês podem fazer aí os seus próprios estudos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo sobre REITs para vocês acompanharem e a gente se vê lá. Tamo junto!